resplandecia, mas não era ouro não. Essa porta, ela serviu nos tempos bíblicos, na época de Jesus. Essa porta ela estava aberta. Essa porta, ela serviu para Jesus entrar nela. Jesus entrou em Jerusalém algumas vezes, e a última vez que Jesus entrou por essa porta foi na entrada triunfal de Jesus. Ele entrou montado em um jumentinho, e ele foi para Jerusalém, da Galileia. Jerusalém dava cerca de 140 quilômetros de distância, um pouquinho mais longe do que era uma viagem cansativa, e o judeu naquela época ele não podia andar muito. Tinha uma certa distância que o judeu poderia caminhar. A lei, né? Os costumes judaicos. E Jesus, ele antes de chegar em Jerusalém, antes de Jesus entrar por essa porta, a porta oriental, a porta dourada, Jericó, Jesus curou 2 cegos na saída de Jericó. Jesus também, ele foi a Betânia, aonde ele ressuscitou a Lázaro. Lázaro já estava morto há 4 dias. E depois Jesus resolveu ir em Betfagé. Diga comigo, Betfagé. Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Betfagé é a cidade, a casa de figos, de vinhos, né, onde fabricava vinhos de figos. E ali Jesus chega em Betfagé, e Jesus então chama 2 discípulos e diz assim: olha, vocês vão até a cidade. Jesus está num povoadozinho ali, né, numa aldeia chamada Betfagé. Jesus chama 2 discípulos e fala assim: vocês vão até Jerusalém. Quando vocês chegar lá, vocês vão àquela aldeia que está ali bem de frente de vocês, e quando vocês chegar lá, vocês vão achar uma jumenta presa e um jumentinho com ela. E aí vocês vão lá, desprende e traz o jumento para mim. E se alguém disser alguma coisa, se alguém perguntar para vocês, vocês vão dizer que vocês foram em busca do jumento, que o mestre precisa dele. Diga que o Senhor precisa dele e logo eles vão te dar o jumento. E os 2 foram. Acredito que foi, eu não sei se foi Pedro e João, só sei que os 2 saíram correndo e foram. Vamos lá, João, vamos. Chegar na aldeia lá, olha lá, Pedro, é uma jumenta, é um jumentinho, está preso, vamos desprender ele, vamos. Quando eles foram desamarrar o jumento, o dono do jumento: opa, o que você está fazendo aí com o meu jumento? Por que você está soltando esse jumento aí? O jumento é meu. Aí ele falou assim: mas o mestre precisa dele. Então, se é para o mestre, eles podem levar. E eles pegaram o jumento, levaram até Jesus. E isso aconteceu para que fosse cumprido o que o profeta disse, né? Que o rei, ele viria montado no jumento. Ele entraria na cidade de Jerusalém montado no jumentinho. Essa porta oriental era a porta por onde o rei entrava. E o rei aqui não é apenas um rei, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E ele não está montado num cavalo manga larga, machador, não, ele está montado num jumento, filho de uma jumenta. Um jumentinho, um animal de carga. E eles trouxeram ali o jumento, puseram sobre ele as suas vestes. Jesus assentou em cima do jumentinho e começou a entrar na cidade. Por essa porta, a porta dourada. Essa porta ela tinha 2 arcos. Essa porta era uma porta onde entravam os reis
E Jesus está entrando, a sua entrada triunfal. E as pessoas ovacionavam ele, gritavam, a multidão ia adiante e clamava: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. E Jesus entrando em Jerusalém, toda a cidade alvoroçou. Quem é esse? Quem é esse Jesus? O profeta de Nazaré da Galileia. Quem é esse Jesus? Ele é o profeta de Nazaré da Galileia. E a Bíblia diz que Jesus entrou em Jerusalém por essa porta, a porta oriental, porta dourada. Ela dava o acesso direto ao templo. Quando Jesus chegou em Jerusalém, Jesus entrou montado sobre esse jumentinho. A última vez que ele veio a Jerusalém era o período de Páscoa. E Jesus então veio ali na porta do templo vários cambistas, pessoas vendendo boi, pombo, fazendo da casa de Deus, do templo de Deus, comércio. E Jesus expulsou os que vendiam e compravam no templo. E derrubou a mesa dos cambistas ainda, as cadeiras. Jesus chegou já derrubando tudo, pegando mesa assim, jogando para cima. Imagina, se fosse hoje, ele falaria: falta de ética, nossa, que homem endemoniado, nossa, que homem está doido. Chegou aqui derrubando a mesa, derrubando as cadeiras da igreja. Mas só que naquele lugar ali, irmãos, eles estavam comercializando. E não era para benefício da igreja, não, do templo, não era para benefício próprio. Eles vendiam e compravam em benefício deles próprios. Não era nada para Deus, não, era para eles mesmos. E Jesus disse: a minha casa não será casa e covil de ladrões, de salteadores. A minha casa será chamada casa de oração. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus purificou o templo. Isso quando Jesus entrou pela última vez pela porta oriental, pela porta dourada. Jesus, ele então sai. Jesus, ele vai para o Monte das Oliveiras, para o Getsemane, né? Depois disso. E nós não sabemos o que acontece com Jesus. Então a porta dava acesso ao templo de Jerusalém. Na época de Cristo, a porta estava aberta, mas depois, quando Jesus chega em Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus chorou. Acho que Jesus chorou umas 2 vezes na Bíblia. Uma por causa de Jerusalém, outra por causa de Lázaro, que havia morrido. E aqui Jesus chora porque Jesus falou assim: Jerusalém, Jerusalém, queria eu juntar vocês como a galinha junto aos pintinhos. Queria eu juntar vocês como a galinha junto aos seus pintinhos. Jerusalém, Jerusalém, que maltrata os profetas que são enviados até vós. E a Bíblia diz, irmãos, que em Mateus 24, Jesus falou assim: não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não há de ser derrubada. Jesus falou: ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Ai das grávidas. Ai das que amamentam naqueles dias. Jesus estava falando da destruição de Jerusalém. Jesus havia profetizado, e a Bíblia diz que 70 anos depois de Cristo,
Isso aqui é história, viu, irmão? 70 anos depois que Jesus morreu na cruz, a profecia de Jesus cumpriu. O general Tito, ele destruiu Jerusalém. Jesus falou que não ficaria ali pedra sobre pedra, que não haveria de ser derrubada. Os soldados, irmãos, Jesus falou, ai das grávidas, das que amamentam. Por que Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra? Porque quando o general Tito chegou em Jerusalém, eles falaram assim, olha, os judeus estão escondendo ouro e prata entre as pedras. E ele falou assim, eu não quero nenhuma pedra aqui, ó, de nenhuma casa, nem desse templo aqui dos judeus, eu não quero que fique uma pedra em pé. Eu quero que vocês derrubam tudo, queima tudo. Se tiver ouro, vocês derretem. Eu quero ouro, eu quero prata, eu quero tudo que tiver entre essas pedras aí. Então foi por isso que Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra que não há de ser derrubada. E Jesus também havia profetizado isso, ai das grávidas. Por que ai das grávidas? Ai das que amamentam. Quando os soldados invadiram Jerusalém, isso no ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito, os soldados do exército de Tito, general Tito, eles pegavam as mulheres grávidas, rasgavam elas, abriam elas, arrancavam o feto, a criança, de dentro da barriga delas, e jogavam fora, e colocavam um gato dentro da barriga delas e costuravam. A crueldade era tão grande que os soldados pegavam as crianças e jogavam para cima, e colocavam as lanças, para as crianças caírem em cima das lanças. Isso é história. Por isso Jesus falou em Mateus 24, falou assim, ai das grávidas, ai das que amamentam naqueles dias. Não vai ficar pedra sobre pedra em Jerusalém que não vai ser derrubada. Não vai ficar pedra sobre pedra. Cumpriu essa profecia já. No ano 70 depois de Cristo. Tito foi cruel. Os soldados romanos fizeram muitas covardias naquela época. Destruiu tudo, procurando ouro, procurando prata, não ficou pedra sobre pedra. Mas no ano 1200, Saladino, ele vem até Jerusalém e ele manda fechar aquela porta, a porta dourada, a porta oriental. Saladino, os árabes vieram ali, mandaram lacrar aquela porta. A porta oriental, hoje ela está fechada, ela está lacrada. Saladino, o sultão, mandou fechar aquela porta. Falou assim, eu quero que vocês fechem a porta. Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 44, vamos ler lá, Ezequiel 44. Ezequiel capítulo 44, vamos ler aqui. Isso aqui é uma profecia, viu? Ezequiel capítulo 44. Os irmãos abrem por gentileza a Bíblia. Ezequiel 44. Acharam aí? Ezequiel 44. Amém. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Diga, a porta estava fechada. A porta estava fechada. E disse-me o Senhor, essa porta está? A porta está fechada. Essa porta estará? Quem falou, irmão? Quem disse? O Senhor disse para Ezequiel, essa porta vai ficar fechada, ela estará fechada. Quem falou foi o Senhor. E não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela.
por isso estará fechada. Olha o verso 3. Quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe para comer o pão diante do Senhor, pelo caminho do vestíbulo da porta, entrará por esse mesmo caminho, sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto e disse o Senhor, filho do homem, pondera no teu coração e vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos tudo quanto eu te disser, de todos os estatutos da casa do Senhor, de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa com todas as saídas do santuário. Escute isso aqui. Na época do profeta Ezequiel, a porta oriental, ela não estava fechada, ela estava aberta. Mas Ezequiel está vendo o futuro. Ezequiel está vendo o futuro. Ezequiel está vendo agora a porta oriental, a porta que dá para a banda do Oriente, fechada. Ele está vendo que a porta ela ficaria fechada, porque quem falou com ele que a porta estará fechada foi Deus. Ezequiel, hoje a porta está aberta. Hoje a porta está aberta, mas em breve ela vai Fechar. Ela vai fechar e vai permanecer Fechar. Hoje a porta em Jerusalém está aberta ou está fechada? Hoje, no dia de hoje, século 21, está aberta ou está fechada a porta oriental? Fechada. Está fechada. Então a profecia se Cumpriu. A profecia, olha como é que a Bíblia é linda, irmão. Isso aqui foi bem antes de Jesus. Ó. Foi bem antes de Cristo. O profeta, Deus já havia mostrado a ele que a porta oriental ficaria fechada. Por quê? Porque Deus entrou por... Diga comigo, o nome dele é Emanuel. Manuel. Deus conosco. Quem entrou por aquela porta? Foi o próprio Deus. Foi Jesus que entrou por ela. Jesus entrou por ela na sua entrada triunfal. Mas hoje a porta não mais está aberta. A porta hoje está fechada. Escute isso aqui. Essa porta aqui é uma porta profética. Isso aqui é muito difícil de entender, mas eu estou falando bem devagarinho para os irmãos entenderem. Ezequiel já tinha profetizado bem antes de Jesus vir na terra, que essa porta de Jerusalém, a porta que dá por a porta oriental, ela se fecharia e ela não se abriria, ela ficaria fechada. Só que na época de Ezequiel a porta estava aberta. Essa porta não estava fechada. Mas os árabes decidiram fechar essa porta. Lacrar a porta. Aí, na época de Saladino, um sultão, Saladino, foi lá e mandou lacrar a porta. Por quê? Porque ele achou o livro da lei. Ele achou o livro da lei, ele tinha ali os seus intérpretes da lei. Saladino tinha ali alguns intérpretes das profecias judaicas. Saladino diz assim: o que essas profecias judaicas estão dizendo? Aí os intérpretes das profecias judaicas disseram: Saladino, aqui Ezequiel está dizendo que a porta vai fechar, que ela ficará fechada. Então manda fechar. Eu quero que vocês fechem a porta agora. Mandaram fechar a porta, lacraram ela. Cumprindo assim, ele sabia, mas ele estava sendo instrumento de Deus para cumprir a profecia. Mandou fechar a porta. E depois dele, Sulemã mandou colocar
lacrar mais ainda a porta. E os árabes decidiram construir na frente da porta um cemitério. Por que, pastor? Por quê? Construir na frente da porta oriental um cemitério. Vou explicar para os irmãos por quê. Porque na cultura judaica é diferente da nossa cultura brasileira. Um sacerdote, segundo a lei sacerdotal, ele jamais poderia, um nazireu de Deus, um escolhido de Deus, não poderia tocar em cadáver. Falei isso aqui, acho que um tempo atrás, sobre Sansão, né? Sansão quebrou todos os princípios, inclusive o de nazireu. Porque um nazireu não podia cortar cabelo, não poderia tocar em restos de cadáver, nem de animal nem de humano. Sansão foi lá e tocou no resto do leão morto, bebeu do mel que estava dentro dele, ainda fez tudo aquilo que não agradou a Deus. Então o que os árabes falavam? Ó, nós vamos construir aqui na frente dessa porta oriental um cemitério, porque eles estão dizendo que o Messias, que o rei deles, vai entrar por essa porta. Então vamos ver se ele entra. Nós fecha ela, nós lacra ela, e ainda nós faz um cemitério na frente dela e vamos enterrar um monte de defunto aqui na frente dessa porta, que aí ninguém vai se intitular Messias e ninguém vai entrar por essa porta, não vai ter nenhuma rebelião a mais. E a porta oriental permanece fechada, lacrada. E ainda os árabes construíram ali um cemitério na frente da porta dourada, da porta oriental. Para que, missionário? Para ninguém entrar nela. Porque em Zacarias, vamos ler lá, Zacarias, vamos ler aqui as profecias, Zacarias, vamos ler? Zacarias, capítulo de número 13. Deixa eu ver aqui. Não, capítulo 14. Vamos ler Zacarias 14. Diga comigo, a porta oriental. A porta oriental Está fechada. está fechada. E tem um cemitério na frente dela. Tem um cemitério na frente. Cheio de túmulo de gente morta. Os judeus, aquelas pessoas de família nobre, eles cada um compraram ali um terreninho de frente à porta oriental ali. Tem um cemitério. Mas só que tem uma profecia que diz que o Messias virá. E ele vai entrar por essa porta. Mas como? Como é que o Messias vai vir? Como é que o Messias virá entrar por essa porta sendo que a porta está fechada? Mas deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. Para Deus não tem porta fechada. Para Deus não tem porta fechada, irmão. Glória a Deus. Para Jesus não tem porta fechada, não. Por quê? Porque Ele abre porta até onde não tem. Glória a Deus. Porque Ele mesmo é a porta. Glória a Deus. Vamos ler aqui? Zacarias 14. Vamos ler? Zacarias 14. Glória a Deus. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá a peleja contra as nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para onde? Para o Oriente. A porta oriental está aí, ó, no Oriente. E a porta oriental está de frente para o monte das oliveiras. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale
e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. Diga-me, todos os santos contigo, ó Senhor. Todos os santos contigo, ó Senhor. Presta atenção aqui. Jesus vai voltar. Hoje a porta oriental lá em Jerusalém, nos dias de hoje, está fechada. Mas tem uma profecia que Jesus vai entrar, vai voltar e vai entrar por essa porta, o Messias verdadeiro, e vai reinar em Jerusalém, no reinado milenial. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é uma profecia. Zacarias 14 é uma profecia. Para Jesus voltar, para Jesus vir e entrar por essa porta que hoje ela está fechada, hoje ela está lacrada. Inclusive foi Saladino que tinha lacrado, mandado lacrar essa porta, fechar essa porta. Para Jesus vir aqui, descer, a igreja tem que ser arrebatada. Por quê, missionário? Porque Jesus vai primeiro buscar a igreja. Nós somos a igreja. Nós vamos ser arrebatados. Jesus vai buscar a sua noiva, a igreja. E depois que Jesus buscar a igreja, ele vai tratar com quem? Com Israel, com a nação escolhida dele, porque Jesus já veio, mas eles não receberam ele como Messias. Mas depois que Jesus vir, rebatar a igreja, que a igreja subir, vai vir quem? O anticristo. E eles vão achar que ele é o Cristo, que ele é o Messias prometido, que veio para resolver o problema deles. Mas não, aquilo ali é um falso Messias. Só que aí, parte desses judeus aqui, parte do povo de Israel, vai recusar adorar o Messias, o anticristo. A igreja já está lá em cima no céu. A igreja já está lá nas bodas do Cordeiro. Aqui vai começar a fase da grande tribulação. O anticristo vai vir. 3 anos de falsa paz. O anticristo vai governar aqui. Só que aí a aliança vai ser quebrada com o anticristo. O povo não vai querer adorar o anticristo. Alguns, os remanescentes, vamos dizer assim, o resto do povo vai ser perseguido. O que vai acontecer? Vai reunir todas as nações contra Israel para destruir o povo de Deus. A igreja está lá em cima com Jesus. A igreja não está mais aqui. A igreja já está lá nas bodas. 7 anos de boda. E 7 anos de grande tribulação aqui na terra. E o anticristo já vai estar aqui governando. E vai ser o quê? Vai ser uma guerra terrível contra Israel. Eles vão querer acabar com Israel. Vão querer acabar de uma vez por todas com o povo de Israel. Vai reunir 10 nações contra Israel. Vai cercar Israel. Vai ser nessa hora que Jesus virá. E ele vem, o dia do Senhor virá. Esse dia do Senhor aqui vai ser quando Jesus vai descer. Porque o mesmo Jesus que subiu do Monte das Oliveiras, ele vai descer também no Monte das Oliveiras. Quando Jesus, vamos lá em Atos dos Apóstolos, vamos ler lá para os irmãos não ficarem confusos. Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos capítulo 1. Olha o que os anjos disseram para aqueles discípulos que estavam ali no Monte das Oliveiras. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 10. Atos 1:10. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto
enquanto ele subia, quem subia? Jesus. Subia no quê? Numa nuvem. Eis que junto deles puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estão olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, ele vai vir, assim como para o céu o vistes ir. Do jeito que vocês estão vendo ele subir para o céu, do mesmo jeitinho que ele subiu, ele subiu da onde? Do Monte das Oliveiras. E Jesus vai descer aonde? No Monte das... Só que quando Jesus descer lá no Monte das Oliveiras, é aí que a Bíblia diz: e todo olho verá. Por que todo olho vai ver ele descer no Monte das Oliveiras? Isso aqui é a segunda fase da vinda de Cristo. Na primeira fase, ele vai vir para a igreja, arrebatar a igreja. Na segunda fase, ele virá para Israel. E aí o que acontece? Quando Jesus vir na segunda fase da vida dele, ele vai vir com a igreja. A igreja vai vir com Cristo. Vai descer aonde? No Monte das Oliveiras. Aqui, em Zacarias vai ler: e todos os santos contigo, ó Senhor. Quem é os santos aqui? É a igreja. É aqueles que foram santificados por Cristo. Nós vamos descer com Jesus. Nós vai estar lá nas bodas do Cordeiro, sentado na mesa com ele, ceando com ele. Aí de repente Jesus vai dizer: chegou a hora de nós descer lá embaixo. Chegou a hora da igreja ir comigo lá embaixo. Na onde? Na terra, irmão. Na onde? Em Jerusalém. Você nunca foi em Jerusalém, mas você vai lá. Que isso, senhora? Eu vou em Jerusalém, vai. Nós vai com Jesus. Para quê? Jesus vai descer no monte. Quando Jesus descer no monte, o monte vai abrir, irmão. Vai partir no meio. Vai abrir uma fenda, um vale. Jesus vai descer com os pés sobre o Monte das Oliveiras, o qual vai se fender de alto a baixo. Uma banda para o oriente, outra banda para o ocidente. Vai ser aí que Jesus vai abrir o caminho para ele entrar pela porta oriental. Por quê? Porque Jesus não vai poder pisar em cadáver. Jesus, ele é um nazireu de Deus. Jesus é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus não pode tocar em cadáver com os pés nem com mão, não. Mas só que sabe o que Jesus vai fazer? Quando Jesus descer com a igreja, a terra vai abrir. É Deus. Vai ser um caminho que ele vai abrir, irmão. Glória a Deus. É um caminho que ele vai abrir, aonde nós vamos estar com ele. E Jesus vai dar o livramento para Israel. É aonde toda a mídia, toda a televisão, toda a internet, toda a tecnologia do mundo vai estar ali, com os olhos voltados para onde? Para Jerusalém, para a guerra. Essa guerra, irmão, contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. Vai estar todo mundo ali para ver. Vamos ver a derrota do povo de Israel. Tem 10 nações contra eles. Mas aí Jesus vai vir. E a Bíblia diz que ele vai destruir todos os seus inimigos do povo de Deus, só com um sopro, só assim, soprando. Jesus vai destruir todos, inclusive o anticristo vai ser destruído com o assopro da sua boca, só um sopro dele. Glória a Deus. Vai destruir tudo, vai acabar com todos os inimigos, e Jesus vai reinar com a igreja 1000 anos aqui na terra. Jesus, ele vai vir. Está na Bíblia, pastor? Está na Bíblia, só você ler a palavra, isso é as profecias, irmão. Por que você crê que Jesus vai voltar? Porque a porta oriental está fechada. E para ela abrir, Jesus tem que buscar a igreja. Para a porta oriental abrir, Jesus não vai abrir ela sozinha, não. Jesus vai abrir ela com a igreja. E a Bíblia diz que nós seremos reis e sacerdotes. Nós vamos reinar com ele. Eu não sei se você vai ser rei, se você vai ser sacerdote. Só sei que nós seremos reis e sacerdotes. Está na Bíblia, pastor? Está lá em Apocalipse. Só você ler o livro de Apocalipse, você vai ver lá. E ele os constituiu reis e sacerdotes. Está aqui em Apocalipse 1, verso 6. E nos fez reis, sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória, poder para todos sempre. Amém. Então, Jesus vai reinar com a igreja aqui na terra, 1000 anos. Jesus vai destruir o anticristo só com o sopro da boca dele.
dos senhores vai abrir ela, vai entrar por ela de novo. Glória a Deus. Mas só que ele não vai entrar sozinho, ele vai entrar com nós. Glória a Deus. Eu nunca fui em Jerusalém, nunca fui em Israel, mas um dia eu e você vamos pisar lá. É isso que vai. A igreja vai estar com Cristo. Nós vamos descer lá no Monte das Oliveiras junto com Ele. Ele vem, o dia do Senhor virá. E o Senhor vai reinar com a igreja há 1000 anos, conhecido como reinado milenial. Então, irmãos, as profecias já estão se cumprindo. Essa porta oriental, hoje, ela permanece fechada. Os árabes, você pode ver que está tendo guerra lá agora, lá em Israel está tendo guerra contra o Hamas, contra os grupos terroristas. Os árabes, aquelas nações árabes aí em redor, Irã, Iraque, aquelas nações todas ali, são inimigos do povo israelita. Inimigo de Israel. Eles tentaram durante a história todinha acabar com Israel, porque Israel se manteve naquela terra ali. Aquela terra foi dada para Israel. Israel conquistou aquela terra. Israel tomou posse daquela terra. E todos brigam por um pedacinho de terra. E não é qualquer terra, é a terra prometida, a terra de Israel. Eu sempre falo, ali é o centro do mundo, ali é o relógio das profecias. Israel é o relógio das profecias. Só que engraçado que ninguém ousa jogar uma bomba ali, do lado da porta oriental. Árabe nenhum, ninguém quis tentar abrir aquela porta. Por quê? Porque até hoje a porta fica fechada ali. Por causa da profecia, irmão. Por causa da palavra de Deus, ela só vai abrir quando Jesus voltar. Glória a Deus. Aquela porta só vai abrir quando Jesus voltar. Eu vou repetir de novo, os irmãos guardar. A porta oriental, ela só vai abrir quando Jesus voltar com a igreja. Glória a Deus. Quando Jesus voltar com a igreja, Jesus não vai vir sozinho, não. É onde aquela palavra diz assim: ele virá sobre as nuvens e todo olho vai ser aí. Essa aí é a segunda fase da vinda de Cristo. Na primeira vinda, Jesus veio como homem, cresceu, nasceu, morreu, carregou a cruz. Na segunda vinda, ele vai vir para buscar a igreja, arrebatar a igreja. Na terceira fase da vinda de Cristo, ele vai vir para reinar com a igreja. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. As 3 fases da vida de Cristo. A Bíblia tem 7 períodos. 7 períodos a Bíblia tem. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei e graça. Nós estamos em qual tempo desses aqui? E milenial. Nós estamos no tempo da graça. Existe 7 dispensações, 7 tempos, 7 dispensações. Inocência, na época de Adão e Eva. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei e graça. Nós estamos no tempo da graça. A salvação é pela graça sois, mediante a isso também de vós é dom de Deus. É dom de Deus. Nós estamos no tempo da graça. Mas vai chegar o tempo do milênio. Para chegar o tempo do milênio, o tempo da graça tem que se findar. E quando é que acaba o tempo da graça, missionário? O tempo da igreja aqui já está acabando. A graça está acabando, irmão. O tempo da igreja aqui já está findando. Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar a qualquer momento. Por quê, missionário? Porque as profecias têm que se cumprir. A porta oriental está fechada e ela precisa ser aberta. E para Deus tratar com Israel, com o povo de Deus, Jesus tem que buscar a igreja primeiro. É por isso que eu sou pré-tribulacionista. Eu não acredito que Jesus vai vir na grande tribulação e nem depois da grande tribulação. Jesus vai vir antes da grande tribulação. Antes que o anticristo governe o mundo, antes que os ardis de Deus sejam desencadeados sobre a terra,
fiéis e verdadeiras, elas têm que cumprir. Jesus tem que voltar para depois tratar com Israel. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então essa porta oriental ou porta dourada, ela era para os reis entrar, os sacerdotes entrar, ela dava acesso ao templo de Jerusalém. Jesus vai vir. Hoje essa porta está fechada. Hoje essa porta está bem lacrada, ainda tem um cemitério de frente dela, cheio de túmulo. Só vocês que dão uma pesquisada no Google, cemitério de frente à porta oriental de Jerusalém, você vai ver, está lá, um cemitério bem grande. Entra no YouTube, entra em qualquer rede social, você vai ver lá, cemitério de frente à porta oriental. Essa porta hoje ela está bem fechada e bem lacrada. Olha quantos anos tem isso. Mas só que a profecia vai cumprir. Jesus vai abrir o caminho e ele vai passar por essa porta. Glória a Deus. Essa porta, para Jesus não tem porta fechada não. Estão tentando impedir as profecias de cumprir, mas não vão impedir. As profecias, queira o diabo não queira o inferno não queira, as profecias vão se cumprir. Glória a Bíblia não falha, irmãos. A Bíblia vai cumprir. Jesus vai voltar. Quando a igreja subir, aí sim o anticristo virá. Glória a Deus. O anticristo vai vir, vai enganar o povo, mas só que aí vai ter uma falsa paz, depois vai vir a repentina destruição, vai ter uma guerra, conhecida como a guerra de Gog e Magog. Essa guerra, todos vão tentar destruir Israel, todos vão tentar acabar com o povo de Israel, mas aí Jesus vai vir. Glória a Deus. Jesus vai vir com a igreja, com os santos, para destruir o anticristo com a sopro da sua boca. Diga comigo, a igreja A igreja vai reinar vai reinar com Cristo no milênio. Essa graça que nós estamos vivendo hoje é um período da graça. Está acabando o tempo. O período da graça está findando. Vai entrar o período do milênio. E é isso que os irmãos vão entender. Quando entrar o período do milênio é quando Jesus vai vir para reinar com a igreja. Nós seremos reis e sacerdotes. Coloca sobre os teus pés. Os irmãos entenderam sobre a porta oriental. Essa porta existe, só que ela está fechada. Essa porta está lacrada, mas Jesus vai abrir ela. Jesus vai entrar por ela. E nós também vamos entrar com ele. Eu acredito, eu nunca fui em Jerusalém, mas eu acredito que em breve nós iremos lá. Muito em breve nós vamos lá. Primeiro na Jerusalém celestial e depois na Jerusalém terrena. Quem acredita, diga glória a Deus. É difícil entender isso, mas um dia os irmãos vão entender. Quando Jesus vir para a igreja, quando Jesus voltar para a igreja. Ainda tem os remanescentes de Israel que vão ser salvos. Mas antes de Deus tratar com Israel, Ele tem que arrebatar a igreja. Vamos agradecer o Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra nessa noite. Pai, que o Senhor possa nos dar graça, nos dar entendimento, Senhor. Porque nós sabemos que as profecias estão se cumprindo. E nós sabemos que em breve o Senhor virá para buscar a Tua igreja. Que a igreja do Senhor Jesus, ela vai ser arrebatada em menos de um abrir e piscar de olhos. Nós encontraremos com o Senhor. Nós estaremos ceando nas bodas do Cordeiro. E a terra entrará na fase da grande tribulação. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor nos livrará da grande tribulação. O Senhor nos fará reis e sacerdotes, ó Deus, porque o Senhor tem prometido isso para a Tua igreja, aqueles que Te servem. Porque nós cremos que o Senhor já veio, que o Senhor deu a vida por nós na cruz do Calvário. Mas o povo de Israel ainda está esperando o Messias. Ó meu Deus, e eu sei que o Senhor vai livrar aqueles que são os remanescentes, aqueles que são escolhidos do Senhor. Pai, que o Senhor possa nos dar a graça e sabedoria, meu Pai, para que nós possamos entender e compreender as profecias do Senhor. Pai, que o Senhor venha nos guardar, nos livrar de todo o mal. Prepara-nos, Senhor, para esse grande dia, o dia da vinda do Senhor. Fica conosco,
nos dê graça e paz. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Diga comigo, a porta oriental A porta oriental está fechada. está fechada. Mas um dia, Jesus vai abrir ela, Jesus vai abrir ela. porque a palavra é fiel e Deus cumpre as suas promessas. Que o amor de Deus Pai, a comunhão do Filho e as doces consolações do Espírito Santo que esteja com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: a vitória é nossa, a vitória é nossa e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde.